Olá, boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Portugal em festa. Uma multidão de jovens acolhe Papa Francisco em Lisboa. O Santo Padre pede que o medo seja trocado pelos sonhos. Brasil e um pedaço de Portugal na capital paulista. São Paulo e a mudança na forma educacional. Governo paulista troca livros didáticos por material 100% digital. Brasília e a mudança em uma das cadeiras do STF. Cristiano Zanin toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. A Arquidiocese de Aracaju completa 110 anos de atividades. As particularidades do transporte de peregrinos na JMJ. E um dos mais de 500 eventos para quem foi encontrar o Papa em Lisboa. Quinta-feira, 3 de agosto de 2023. O Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança, já começou. Boa noite. Um fim de tarde para marcar a história da igreja em Portugal e no mundo. Hoje, o peregrino número 1 da JMJ esteve na Colina do Encontro e foi recebido com festa por uma multidão de jovens. Papa Francisco presenciou um verdadeiro espetáculo com bandeiras representando uma rede de jovens de vários países, todos expressando a beleza de serem amados e preciosos para a Santa Igreja. Veja na reportagem de Graciele Reis e Joyce Mesquita. A cidade das Sete Colinas e uma multidão recebem de braços abertos o Papa Francisco na festa de acolhida, numa cerimônia elaborada pelos salesianos de Portugal. Conhecidos artistas portugueses, coro, orquestra JMJ e bailarinos de 22 nacionalidades formaram o elenco dessa grande festa, assim como uma sinfonia de encontro entre diferentes culturas. Numa casa portuguesa, com certeza, o fado não poderia faltar neste acolhimento. Descendo para o calor alentejano, um rancho típico das aldeias do interior. Em seu discurso, Francisco convidou os jovens a estar em conexão com o Senhor, pois assim, conectados com o amor, a alegria crescerá. Ao comentar sobre cartas de jovens lidas durante a festa, Francisco destacou que todos são amados como são, têm um rosto e não são um número. Deus chama cada um pelo nome e interpela a descoberta do sentido da vida. Quero fazer-te notar uma coisa. Muitos hoje sabem o teu nome, mas não te chamam pelo nome. Com efeito, o teu nome é conhecido, aparece nas redes sociais, é processado por algoritmos que lhe associam gostos e preferências. Mas tudo isso não interpela a tua singularidade, mas a tua utilidade para pesquisas de mercado. São as ilusões do mundo virtual e devemos estar atentos para não nos deixarmos enganar. Jesus não é assim, digo-lhes uma coisa. Ele tem confiança em ti, para ele tu contas. Deus nos ama, todos, Deus nos ama. Mais forte, que não ouça. Deus nos ama. Deus nos ama, repetem. Mais cedo, o Papa Francisco foi a Cascais. A cidade, conhecida pelas belas praias, foi o ponto de encontro do Santo Padre com jovens de uma obra iniciada na Argentina, quando Francisco ainda era arcebispo de Buenos Aires. O encontro aconteceu na sede da Fundação Pontifícia Escolas Ocorrentes. O movimento educativo internacional busca levar a educação por meio de tecnologia, educação e artes. Francisco ouviu depoimentos de pessoas que frequentam o local e respondeu perguntas tocando em temas como crises e caos. É um espaço onde todos partilham as suas emoções e sentimentos. Motivado pelos jovens, o Papa Francisco mostrou suas habilidades artísticas. Ele recebeu um pincel de presente e deu a pincelada final no mural de 3 quilômetros. O trabalho teve a participação de 4.000 pessoas.
entre elas idosos, jovens, ricos, pobres, crianças de diferentes religiões e jovens de diferentes nacionalidades. No final do encontro, o Papa ofereceu um ícone do bom samaritano. Todos nós, ninguém está isento de ser um bom samaritano. Cada um de nós deve ser um bom samaritano. A despedida ficou por conta da cantora Cuca Roseta. Que beleza, né, Yara? E os jovens salesianos também participam da JMJ 2023, não é isso? Isso mesmo. E nesta quinta-feira, eles tiveram um encontro particular promovido pelo Movimento Juvenil Salesiano. O dia, assim, reuniu milhares de jovens de várias partes do mundo. Do pequeno oratório de Turim para a Jornada Mundial da Juventude, o carisma salesiano continua a reunir milhares de jovens. Dom Bosco acreditou na evangelização com todo o seu coração e, desta forma, eles se espalharam pelo mundo. A World Youth Day Dom Bosco 23 é o nome da organização do movimento juvenil salesiano, responsável pela convocação dos jovens dos vários ambientes salesianos do mundo inteiro. Estes mesmos jovens de diferentes nações também organizaram o Sim Day Festival, que aconteceu no dia 2 de agosto nos Salesianos de Estoril, bem próximo de Lisboa. O evento contou com a presença do reitor-mor, Padre Ángel Fernandes. Que é o que rescatam? Neste encontro, os jovens vêm verdadeiramente sabendo que no centro está o Senhor Jesus, respondendo ao apelo do Papa. E os jovens vêm com o coração muito preparado para deixar tudo falar com eles. Eu acho que são coisas lindas e também temos que reconhecer quem é capaz de reunir 1 milhão de jovens. Creio que só pela fé em nosso Senhor Jesus. Para a organização dos 30 jogos pensados pela equipe de preparação do festival e de todas as diversas atividades, foi necessário contar com a ajuda de 850 voluntários. Fazer este Sim Festival aqui nos Salesianos do Estoril é uma grande alegria porque mostra a riqueza, o bem que significa a juventude, e a juventude salesiana tem uma força incrível. E aqui é uma mostra ainda que grande, mas pequenina, com tudo o que acontece por esse mundo fora, com estes jovens de Dom Bosco. É a terceira festa dos salesianos que eu vivo numa jornada e é sempre muito boa, porque é uma alegria muito grande, a gente vive várias coisas, com várias culturas, então é sempre bom estar aqui, portanto eu não perco uma festa, nem uma festa dos salesianos enquanto eu estiver na jornada. Sim, é stata molto bella questa giornata perché ci siamo ritrovati. Este dia foi muito bonito porque todos os salesianos se reuniram e é muito bom sentir que pertencemos a um grupo. É bom estar sempre em contato com os jovens. Isto é que nos distingue um pouco como salesianos. Os superiores estão sempre em contato com os jovens, como se fôssemos iguais. Dizemos, essa é a minha opinião no que nos distingue. É uma união interior e forte que consegue acolher a todos, desde os mais baixos de classe social até talvez os mais altos. Mas, graças ao sentimento de comunidade, podemos viver uma bela experiência. Com o tema Come, Live, Proclaim, Vem, Vive e Anuncia, esta grande festa da juventude teve mais de 8.000 inscritos, de 50 nações diferentes, e como presença marcante, a alegria e a fraternidade pela música e animação, num estilo tipicamente dos oratórios de Dom Bosco. Obrigado! É uma riqueza cultural inquestionável, né? O mundo conhece um pouco mais dos costumes e tradições do povo português, efeito da JMJ em Lisboa. E União Brasil-Portugal tem história. Vamos a São Paulo, porque Sidney Fernandes tem mais detalhes dessa boa notícia aí. É isso, Sidney? Boa noite para você. O Wallace é uma relação desde os tempos do Brasil colônia e que faz parte da formação do povo brasileiro. Boa noite a vocês nos estúdios e boa noite a todos que nos acompanham. Para ser exato, os primeiros portugueses chegaram neste território em 22 de abril de 1500. É a data que marca o descobrimento do Brasil. Duas nações que compartilham a mesma língua e tradições. E uma casa aqui em São Paulo ajuda a contar essa história. Para começo de conversa,
um típico prato português que virou tradição no Brasil e no mundo. A Noruega tem que agradecer a Portugal por ter difundido o bacalhau aqui no Brasil, né? A culinária portuguesa é basicamente mediterrânea, muito rica em mar, todos os frutos do mar, e terra, né? Com sabores bem acentuados. Isso foi trazido para o Brasil. Lá se vão 200 anos desde que o Brasil se tornou um país independente. Mas a influência da pátria-mãe está na gastronomia, nos costumes, cultura e na formação de um povo. A história nos uniu e hoje a gente faz questão de fortalecer essa relação. Portugal e Brasil hoje têm o mesmo caminho, a mesma história praticamente. Histórias preservadas na Casa de Portugal, em São Paulo. Desde 1935, a instituição reúne elementos que revelam traços da cultura lusitana e do nosso país, como, por exemplo, a biblioteca com 15 mil títulos da literatura luso-brasileira. Esta é uma reprodução da famosa obra Os Lusíadas, do poeta português Luís de Camões. O exemplar, de 1898, foi escrito à mão. É uma preciosidade que diz muito sobre a nossa língua, que faz parte da nossa identidade como nação. A obra original é de 1572. 600 páginas de cantos relatam a história do explorador português Vasco da Gama, que descobriu a Índia. A partir de Camões, Portugal adotou a língua portuguesa como idioma oficial, o que aconteceu mais tarde no Brasil. Essa de Queiroz, ele fala que o português do Brasil é o português com açúcar. Então é uma coisa mais fácil, mais doce, mais leve que o português de Portugal. 523 anos após o descobrimento do país, brasileiros e portugueses permanecem unidos na arte, cultura, gastronomia e no fortalecimento de vínculos históricos. O respeito comum à história dos dois países foi sempre um elemento forte a incentivar que essa amizade seja cada vez maior. Em uma cerimônia solene, o advogado Cristiano Zanin assumiu nesta quinta-feira o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para trazer mais detalhes deste assunto, vamos conversar com Francisco Coelho, em Brasília. Boa noite, Francisco. Boa noite, Yara. Também muito boa noite a todos que acompanham o Canção Nova Notícias nesta noite. O novo ministro indicado pelo presidente Lula vai preencher a vaga de Ricardo Lewandowski, aposentado compulsoriamente no mês de abril, ao completar 75 anos de idade. A cerimônia de posse aconteceu na sede do Supremo Tribunal Federal e durou cerca de 20 minutos. Contou com as presenças de Lula e dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além de convidados pessoais de Zanin, que estiveram presentes no plenário. Com a nova cadeira assumida hoje, o STF voltará a ter 11 ministros, com 7 dos atuais juízes indicados por Lula e Dilma e os demais indicados por Fernando Henrique, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Cristiano Zanin. E nesta quinta-feira, o deputado federal Celso Sabino, do União Brasil, tomou posse como ministro do Turismo. Sabino substitui a deputada federal Daniela Carneiro, exonerada da pasta em julho. O novo ministro afirmou que vai apresentar um plano nacional de desenvolvimento do turismo. Um dos programas será o Conheça o Brasil, para brasileiros que desejam viajar pelo país. O governo atualizou o programa de gestão de desempenho dos servidores públicos federais do Poder Executivo. A decisão libera aos trabalhadores da obrigatoriedade de bater o ponto.
Os servidores serão avaliados de acordo com a produtividade. A instrução normativa também estabelece novos critérios para o trabalho remoto. A adesão à norma será opcional e definida de acordo com a necessidade de cada órgão. A instrução publicada no Diário Oficial determina a elaboração de um plano de trabalho para controlar os resultados dos servidores. Na prática, a norma substitui o tradicional controle de ponto eletrônico pela frequência baseada na produtividade. O profissional vai receber as demandas de acordo com o plano de trabalho. O recurso vai servir para comprovar a execução do serviço. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o programa vai permitir maior eficiência no setor público. O foco dessa instrução normativa é a melhoria do desempenho organizacional, né? E, ao fim e ao cabo, do próprio desempenho de cada servidor no desempenho das suas funções. E isso é obtido por uma combinação de fatores, como nós sabemos, né? Quer dizer, o desempenho organizacional ele não é determinado por um fator isoladamente. Os servidores só vão poder participar do regime de trabalho remoto após o primeiro ano de estágio probatório. Apenas 2% serão autorizados a prestar o serviço de teletrabalho no exterior. Para o especialista em contabilidade do setor público, as regras precisam ser claras e o trabalho dos servidores avaliados de forma constante. O próprio governo tem que fazer essa escolha, porque a organização do servidor para prestar aquele serviço, ela tem que estar ali bem desenhada em sua cabeça. Então vai ser parte de uma nova cultura, assim como nós tivemos durante a pandemia, mas agora com uma cultura maior, mais forte e mais presente na administração pública, notadamente na administração pública federal. E nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais notícias aqui de Brasília. Uma ótima noite para você. Eu volto com vocês nos estúdios. Boa noite, Francisco. Até amanhã. E pela primeira vez, a Santa Missa com nova tradução do Missal Romano foi celebrada hoje em Aracaju. A celebração foi em comemoração aos 110 anos do Seminário Propedêutico da Arquidiocese da capital sergipana. A celebração aconteceu em Itabaiana, a 56 quilômetros da capital de Sergipe. O clero se uniu aos fiéis para comemorar os 110 anos do Seminário Propedêutico Arquidiocesano. É um momento de alegria e principalmente de agradecimento a Deus por essa oportunidade de estar celebrando com o clero, com todos aqui. O seminário, que hoje recebe as novas vocações sacerdotais, tem grande relevância, não só para o estado de Sergipe, mas para a igreja no Brasil. É um dia de bênçãos, é um dia de ação de graças a Deus por tudo que ao longo desses 110 anos foi feito, sobretudo no que se refere à formação dos futuros presbíteros, para atender toda esta região, como disse, né, todo o estado de Sergipe, mas também para o Brasil inteiro. A celebração marca o início do uso do novo Missal Romano na Arquidiocese de Aracaju. A obrigatoriedade do uso passará a ser em todo o Brasil a partir do primeiro domingo do Advento. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos. A celebração histórica contou com a presença do bispo emérito, Dom João José Costa, e foi presidida pelo atual administrador apostólico, Dom Vítor Aguinaldo de Menezes. Então, nesse momento em que nós celebramos o aniversário desta casa de formação, que marca a formação dos padres dessa diocese, e também aproveitando a ocasião do padroeiro dos padres, então para nós é um simbolismo e um significado muito bonito e importante. Estamos de volta e vamos direto para São Paulo, porque o governo do estado decidiu seguir na contramão do Ministério da Educação. Sidney Fernandes explica para nós como as escolas paulistas vão fazer. Sidney. Wallace, o governo de São Paulo decidiu não aderir ao Programa Nacional do Livro e do Material Didático do Ministério da Educação,
que distribui livros gratuitamente às escolas públicas. A proposta do governo paulista é fornecer livros 100% digitais. A partir do ano que vem, estudantes dos ensinos fundamental e médio da rede estadual paulista não irão mais receber material didático impresso. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que os itens utilizados a partir do 6º ano serão 100% digitais. Os anos iniciais ainda vão utilizar a versão impressa. A pasta salientou que a Educação de São Paulo possui material didático próprio, utilizado em mais de 5.300 escolas. A Secretaria informou que o Programa Nacional do Livro permanece ativo para a distribuição de obras literárias. A Abre Livros, entidade que reúne editoras de livros escolares, se manifestou contra a iniciativa e afirmou que a decisão afeta mais de 1 milhão de alunos e 100 mil professores. De acordo com o Ministério da Educação, a permanência no programa é voluntária. O MEC salientou que permanece de portas abertas ao diálogo e à compreensão junto aos estados e municípios. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. Amanhã tem mais informações aqui da capital paulista. Boa noite a todos. Até amanhã. Valeu, Sidney. Boa noite para você e todos aí. Agora uma curiosidade. Sabia que Belo Horizonte foi a primeira cidade brasileira moderna a ser planejada? Só que a capital mineira cresceu e ao longo de 125 anos as ruas ganharam forma e ocuparam o espaço do chamado Curral del Rei. O projeto urbanístico elaborado pelo engenheiro Arão Reis era de uma cidade moderna e progressista. O elemento principal era a delimitação do seu perímetro em uma avenida. A cidade ela é construída com base num desenho que é um tabuleiro de xadrez dentro da Avenida do Contorno. A ideia do Arão Reis era construir uma cidade que se tornasse o símbolo de um encontro. Daí o nome das ruas e avenidas, que vão se cruzar em ângulos de 90 e 45 graus. Com o crescimento da cidade, novos bairros foram criados, a maioria sem planejamento. Hoje a capital mineira tem mais de 12 mil vias e fica até difícil saber qual é a maior rua de Belo Horizonte. A maior rua? Não vou saber informar. Acho que é Contorno. Poucas pessoas conhecem a Rua Padre Argemiro Moreira, a maior rua de Belo Horizonte. Com mais de 10 quilômetros de extensão, o trajeto é composto por 13 bairros da região nordeste da capital. Há 5 anos, Altamir tem um ponto de reciclagem no local e destaca as mudanças na região. Há 5 anos atrás, quando eu cheguei para cá, tinha menos comércio, mas agora só está crescendo. Cada dia que passa, crescendo mais. O movimento de carro tem muito. Já a menor fica no bairro Horto, na região leste da cidade, e tem pouco mais de 9 metros de extensão. Sueli mora na rua São Pedro há 11 anos e destaca a calmaria do lugar. É muito tranquilo, é gostoso porque o pessoal que mora aqui é pessoal mais antigo e é uma rua gostosa. Não passa carro. No caso de Márcia, a menor rua de BH faz parte da história da família. O avô dela veio de Portugal em 1914 e construiu a casa da família. Meu avô casou, morou aqui a vida toda. Meu pai, filho único, nasceu nessa casa. Essa casa é nossa desde que ela surgiu, né? E os moradores dessa rua, que são todas pessoas antigas, idosas, que poucos se mudaram daqui, ficaram. Bela história, né? Mas vamos voltar a falar de JMJ? Vamos. Roger Ferrari e André Rosa continuam circulando nas ruas de Lisboa e descobrindo boas histórias. Nossos correspondentes conversaram com brasileiros que encaram qualquer coisa para viver bem o encontro na capital portuguesa. E as atividades da cidade de Lisboa não param. Metrô cheio, pontos de ônibus também estão cheios para que os peregrinos possam se locomover, possam participar de todas as atividades. É possível e é necessário utilizar os meios de transporte público. E a cidade de Lisboa é uma cidade grande, então tem eventos espalhados em todas as localidades. Eu estou aqui com um grupo de brasileiros que já está preparado para participar das atividades do dia de hoje. Como é que está sendo a locomoção desse grupo? Nosso grupo ficou acolhido numa paróquia do outro lado do rio. Então nós estamos tendo que usar os ônibus, os trens, o metrô, a balsa de transporte, o ferryboat, quer dizer, nós usamos todos os meios de locomoção aqui e para nós está funcionando bastante bem. Tem que esperar um pouquinho? Tem. Está lotado? Está.
mas vale tudo numa Jornada Mundial da Juventude. E a gente tem visto que tá sempre cheio, muita gente esperando, mas vale a pena viver essa experiência? Vale a pena cada minuto, porque é uma sensação única, todo mundo na mesma vibração, na mesma energia. E essa alegria continua, essa alegria não para, mesmo o pessoal esperando, perdendo o ônibus, é a alegria de quem encontrou Cristo. Agora com informações do tempo para esta sexta-feira. O sol predomina por todo o Brasil, dia quente e ensolarado, de Rondônia, Pará, passando pelo Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste até o Norte do Rio Grande do Sul. Na região central, o bloqueio atmosférico atua mais forte e impede qualquer possibilidade de formação de nuvens de chuva. O calor passa dos 37 graus em Cuiabá, Palmas, fica na casa dos 33 em Campo Grande e atinge os 30 em Belo Horizonte. O alerta ainda vai para a umidade do ar, que se mantém em níveis críticos como nos últimos dias. Os registros abaixo dos 20%. Bom, por mais que as tardes apresentem temperaturas elevadas em pleno inverno, as noites e madrugadas registram um tempo mais frio em alguns pontos do país, como na capital paulista, com mínima de 14 graus, 14 também em Porto Alegre e 13 em Belo Horizonte. O Wallace. Valeu, Yara, obrigado. O terceiro dia de Jornada Mundial da Juventude foi intenso. Quem assistiu tudo de perto e participou ativamente noticiando o que aconteceu nesta quinta-feira na capital portuguesa foi Ronaldo da Silva. Ele preparou um resumo deste dia tão importante para a juventude católica de todo o mundo. Foi o terceiro dia de Jornada Mundial da Juventude, marcado pela satisfação e exultação. Para os jovens que vêm a um país histórico, marcado pela fé e que pode se tornar um marco para suas vidas. Para a igreja local, que renova suas esperanças e repensa seus métodos de evangelização, vendo essa multidão de jovens. Também para o governo, que calcula os resultados, a boa organização do evento, no trânsito, na segurança, no turismo dos peregrinos. E para o Papa, que por onde passa, move mentes e corações. É a Jornada Mundial da Juventude 2023, que tem mais. Até domingo, está aqui, mexendo com toda a Europa. Canção nova, na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Isso aí, a JMJ começou na terça-feira, mas para o Papa Francisco, este é o segundo dia de viagem apostólica. Hoje, ele teve vários encontros. Um deles com jovens da Universidade Católica Portuguesa. O Santo Padre ouviu os estudantes e uma refugiada do Irã. O primeiro compromisso do Papa nesta quinta-feira foi na Universidade Católica Portuguesa, situada no campus Palma de Cima, no centro de Lisboa. Criada em 1967 com um decreto da Santa Sé, a pedido da Conferência Episcopal Portuguesa, é a primeira universidade portuguesa moderna a não ter sido fundada pelo Estado, fruto da concordata entre o governo português e o Vaticano. O encontro foi realizado na Praça da Universidade, onde o Papa foi acolhido com a apresentação musical sob aplausos da juventude universitária. A reitora da Universidade Católica Portuguesa, professora Isabel Capeloa Gil, fez a sua saudação de boas-vindas a Francisco. Em seguida, foi a vez dos testemunhos dos alunos envolvidos na aplicação da encíclica Laudato Si, no Pacto Educativo Global e na iniciativa A Economia de Francisco. E após um congresso realizado na segunda-feira, um manifesto foi entregue ao Papa feito por cerca de 400 jovens e um grupo de especialistas. Um documento que reflete as ideias dos jovens sobre os principais temas do pontificado do sucessor de Pedro. No encontro, o Santo Padre ouviu também uma estudante refugiada, natural do Irã, da Universidade Católica. Santo Padre, o meu nome é Mahur Kafashian, refugiada inicialmente deslocada do meu próprio país, o Irã. Francisco fez então seu discurso. Uma universidade comprometida em formar. A universidade que se comprometeu a formar as novas gerações seria um desperdício pensá-la apenas para perpetuar o atual sistema desigual do mundo,
com o ensino superior, que continua a ser um privilégio de poucos, alertou. E ainda ressaltou: se o conhecimento não for acolhido como uma responsabilidade, torna-se estéril. Francisco disse palavras de gratidão aos estudantes. Les agradezco sus testimonios. E receber o Papa nesta universidade onde estudo é para mim uma grande alegria e um grande incentivo. E pronto, foi para nós também uma mensagem de esperança e de simplicidade. Pai nosso, que estais nos céus. Ao final, o Santo Padre rezou o Pai Nosso em português com a juventude universitária e deu a bênção da primeira pedra do novo campus da Católica a ser construído. Para o jovem que chega a Lisboa e participa presencialmente da JMJ, a única dificuldade é escolher que tipo de atividade ele quer participar. Yara, são 500 eventos culturais e religiosos e esportivos também em mais de 100 lugares da capital portuguesa. E olha, Wallace, os jovens que optaram pelo torneio de futebol se divertiram tanto que nem os vários idiomas foram barreira para impedir a brincadeira. Afinal, a linguagem do esporte sempre foi uma só e todo mundo conhece. Não importa se é golo ou gol. O empenho é para que o guarda-redes ou goleiro não apanhe a bola e aconteça aquela bela jogada. Uma das atividades do Festival da Juventude foi o JMJ Esportes, que contou com torneios de futebol de 7 e voleibol de praia em Cascais. No estádio universitário, a bola rolou durante toda a tarde do dia 2 de agosto. Cada um na sua língua gritar pelo colega de equipe ou na torcida. É muito bonito estar aqui nessa jornada com gente de todas as partes, nos relacionando, convivendo e compartilhar essa peregrinação com pessoas de todo o mundo. O desporto inclusivo também marcou ponto com demonstrações de algumas modalidades. Uma maneira dos jovens peregrinos perceberem como é a prática desportiva por pessoas com deficiências. Nós estamos aqui hoje com o Bóssia, com o Walking Football e com o Blind Football, futebol para cegos. São 3 modalidades de desporto para a deficiência, para a inclusão social, e estamos aqui a demonstrar também para os miúdos terem noção das dificuldades às vezes que é praticar este tipo de modalidades e das dificuldades que este tipo de atletas enfrentam. E tem tido bastante adesão, temos tido bastante gente a testar e tem sido um feedback positivo. O maior gol a ser marcado nesta Jornada Mundial da Juventude, com certeza, é a fé. Uma oportunidade de encontro de diversas culturas através de uma linguagem universal, o desporto. Uma linda experiência de partilha e de fazer novas amizades. Mas também traz alegria marcar um gol, ou pelo menos o time. E marcaste quantos gols hoje? Hoy ninguno. Pero mi equipo ganó, es lo importante. Yara, esse nosso time tem de tudo, até artilheiro, né? Muito bom. Goleiro para um lado e bola para o outro. O pênalti da Graciele foi muito legal. Oração, experiências de fé e muita diversão, está tudo garantido. Isso aí, com certeza. O Canção Nova Notícias fica por aqui, mas a JMJ continua em nossa programação e também em nosso portal noticias.cancional.com. Dá uma passadinha lá e confira. Uma ótima noite para você. Nos despedimos de você com imagens da JMJ desta quinta-feira. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Levantemos os braços, a pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.